O Espírito Santo não veio para privilegiar uns em detrimento de outros, não veio para privilegiar classe social, não veio para privilegiar pessoas especiais. Essa verdade vai ficar bastante evidente quando nós pensamos nas pessoas que estavam presentes no cenáculo por ocasião da vinda do Espírito Santo. O texto diz-nos que ele encheu toda a casa. Mas quem eram as pessoas? Quem estava lá nesse lugar? Pensemos um pouco. Será que estavam lá só os 12? Olhando para o capítulo 1, por favor, os versos 14 e 15, nós vamos encontrar duas informações importantes que vão nos dar a direção de quem ou quantos, pelo menos, estavam lá. Diz-nos o texto: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres. Saltemos. Naqueles dias, estavam ali reunidas 120 pessoas. Por isso, podemos afirmar que não foram somente os 12 que receberam o Espírito Santo. 120 pessoas participaram daquela alegria. A vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, rompeu alguns paradigmas, irmãos. Em primeiro lugar, o Pentecostes rompe com o preconceito social. Mostra que o Espírito Santo é para negro, para branco, para rico, para pobre, para adulto, para criança, para homem, para mulher, para idoso, para jovem, para letrado, para analfabeto. Aleluia! Ele é imparcial. Glória a Deus. Aleluia. Ele rompe com as convenções sociais de segregação. O Espírito Santo é destituído de qualquer tipo de preconceito, principalmente no que diz respeito às mulheres. Estas eram discriminadas e excluídas na época do Novo Testamento. A mulher era tratada como propriedade do marido ou do pai. Sofria preconceitos esmagadores. A vinda do Espírito, também sobre elas, de igual modo como veio sobre os homens, ressalta a sua importância para Deus. Ele sempre honrou a mulher. Aleluia. O Espírito Santo não discriminava as pessoas por conta da etnia ou do gênero. Ele é Deus e estabeleceu os padrões morais. Portanto, as convenções sociais segregadoras pouco lhe importavam. Pouco lhe importam ainda hoje. Além das mulheres, pensemos em segundo lugar no conflito de gerações que sempre existiu ao longo da história. O Pentecostes rompe com a ideia de uma idade sagrada. O Deus que vive na igreja não tem preconceito de idade. Não privilegia o idoso em detrimento do jovem, nem o jovem em detrimento do idoso. A Bíblia nos informa que o idoso pode ser cheio do Espírito e sonhar grandes sonhos para Deus, enquanto que o jovem pode ter grandes visões na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus opera em velhos, jovens, tem a mesma linguagem, o mesmo ideal, a mesma paixão, o mesmo propósito para eles. Da mesma forma, para o Espírito Santo, segundo a Bíblia, Gálatas 3, 27. Não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. E se me permitam, nesta assembleia, aproveitando a presença dos nossos queridos irmãos de outros países que estão conosco, nós poderíamos parafrasear então: segundo a palavra de Deus, para o Espírito Santo, não há brasileiros, não há chilenos,
não há argentinos, não há paraguaios, não há portugueses. Aleluia, porque todos somos um em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Deus que vive na igreja é imparcial, queridos irmãos. Imagina, o Deus Todo-Poderoso, imparcial, vive no coração das irmãs que aqui estão presentes. Ele vive no coração dos irmãos, vive no coração dos jovens, dos idosos, no coração das criancinhas, vive no coração do pobre, no coração do rico, do branco, do negro, enfim, em todos nós. Aleluia, Ele é Deus que vive na igreja. Aleluia, glória a Deus. Quero concluir esse sermão lembrando que tanto a promessa que diz respeito à morada permanente do Espírito Santo na vida do crente, quanto a promessa que diz respeito ao batismo no Espírito Santo já estavam previstos e preditos no Antigo Testamento. Sobre a primeira situação, sobre a primeira previsão bíblica, nós encontramos a informação em Ezequiel 36, versos 26 e 27. A Bíblia nos informa: dar-vos-ei novo coração, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de dentro de vós o coração de pedra, e darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito. Sobre a segunda, que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, nós vamos encontrar em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Os dois versículos que nós acabamos de ler servem de base, que nós usamos como base para esse sermão, registram o cumprimento destas duas profecias, destas duas promessas divinas. A partir do Pentecostes, queridos irmãos, o Espírito Santo jamais, nunca deixou a igreja. Aleluia. Ele é Deus que vive na igreja. Ele vive em nós. Aleluia. Ele vive em nós. Ele está entre nós. Ainda hoje continua sendo alvo das nossas vidas. Ainda hoje, a despeito da promessa ter se cumprido há mais de 2000 anos, ainda hoje o Espírito Santo batiza pessoas entre nós. Aleluia, glória a Deus. Quero então concluir com os irmãos. Nós acabamos de estudar esses dois versículos que mostram com evidência esse cumprimento da promessa de Deus. Olhamos 5 características, só para relembrar. Nós vimos que o Espírito Santo, Deus que vive na igreja, é missionário, é imprevisível, glorioso, misterioso e imparcial. Este é o Deus que vive na igreja adventista da promessa. Este é o Deus em quem nós cremos. Este é o Deus em quem podemos pôr a nossa confiança. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. Quero finalizar então lançando um desafio. Num dos momentos mais críticos de sua vida, depois de cometer o pecado do adultério e um assassinato, Davi orou pedindo perdão a Deus. Na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava, permanentemente pelo menos, no coração das pessoas. Mas ele vinha, ocasionalmente, sobre profetas, sobre sacerdotes e sobre reis. Davi fazia parte de uma dessas classes. Em sua oração de confissão, ele pediu a Deus: não
retires de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Por favor, vamos nos colocar em pé para o exercício desse desafio. Em nome de Jesus, meus irmãos,